Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, diferente do que a gente começa as nossas aulas, né? Eu ando entre vocês, vejo se estão todo mundo bem, todo mundo com material em mãos. E hoje a gente vai começar a aula de uma maneira diferente, mas ainda assim eu preciso que vocês estejam com o material em mãos, tá? A apostila, né, o bloco de língua portuguesa, vamos continuar falando sobre argumentação. Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, espero que vocês estejam em casa, bem, né, fazendo aí, seguindo a quarentena, vocês aí na casa de vocês, eu aqui na minha, e vamos junto continuar falando sobre conhecimento, a gente não pode parar. E é até bom que vocês ocupem a cabeça também, né? Para não ficar o dia inteiro aí só jogando, brincando, vai ter a hora de estudar. Então, dica, se organizem, tá? Se organizem com os estudos. Nono ano é o final de um ciclo aí, tem algumas disciplinas que às vezes é um pouco mais difícil, então se organiza para que depois você não fique perdendo lá na frente, tá bom? Então olha só, eu vou começar, né, hoje a gente vai falar de argumento, mas num outro tipo de texto, num outro gênero, que é a resenha crítica. Então eu separei aqui, como eu não tenho a lousa, né, vocês sabem que eu uso bastante a lousa, eu escrevo muito, eu crio os esquemas lá na lousa para vocês. Então, como eu não tenho a lousa, eu achei melhor já construir esses slides. E aí fica para vocês, é o material de vocês, vocês podem parar o vídeo se quiser, né, copiar, olhar, fiquem à vontade. Então, o que é uma resenha crítica? É um gênero argumentativo. Então, nós continuamos ainda a falar sobre argumento. Lembra nas últimas aulas que a gente viu? Tese e argumento, nós fizemos uma série de exercícios envolvendo isso, né? Uma tese, uma afirmativa, o argumento é a justificativa. Então é um texto, né, agora que vai trabalhar isso dentro do texto. Vocês lembram lá que eu já passei para vocês também a diferença de gênero e tipo? O tipos, lembra que eu até falei, né? Tipos, no plural, 5 letras, porque são 5 tipos de textos. Não sei se vocês vão lembrar, vou falar rapidinho aí. Narrativo, descritivo, expositivo, injuntivo e argumentativo. Né? Então, tipo serão 5 e gêneros são incontáveis. A resenha é um gênero argumentativo, tá? Então, o que vai ser essa resenha crítica? Talvez vocês já até leram algumas resenhas críticas e não sabia que aquele texto se chamava isso. E o que ela faz, então? Uma análise de uma obra, como de um livro, de um filme, né, de um CD, hoje em dia aí a galera sobe, né, as músicas para as plataformas, então às vezes tem uma resenha sobre a música, né, um espetáculo musical, um teatro, uma mostra artística ou outro evento ligado à produção cultural. Então a resenha crítica, a gente vai ver daqui a pouco também, é um texto que vai trazer uma opinião sobre uma obra. E crítica, a gente tem que ver que existem 2 lados. A crítica construtiva, ou seja, vai falar bem, vai falar que aquilo é bom, legal, vão e veja. E tem a crítica que vai ser trabalhar o lado ruim. Sempre quando a gente escuta a palavra crítica, né, a gente sempre fala, nossa, já vem com uma crítica pra cima de mim. A gente sempre vai pro lado negativo. Mas acontecem críticas positivas também. Tá? Então, a resenha crítica é fazer uma crítica sobre uma produção cultural. Tudo bem por enquanto? Além de levar o leitor informações sobre a obra costuma ter como efeito estimular ou desestimular a conhecê-la, dependendo dos aspectos que ressalta, positivos e negativos. Lembra que eu falei? A crítica pode ser positiva, que é conhecida como uma crítica construtiva. Isso é bom, vai lá no cinema assistir o filme que é muito bom. Ou negativa, ó. Nem sai de casa, o filme não vale a pena, nem compra esse livro, ou compre o livro, é o melhor que eu já li. Então vai depender do ponto de vista de quem está fazendo a crítica, né? Onde que você vai encontrar esse tipo de texto? Num jornal, revista ou até pela internet. Por isso que eu falei, eu sei que eu tenho alunos leitores aí no nono ano, talvez vocês até já leram alguma crítica sobre alguma obra, né? Uma resenha crítica. Então a gente sabe que pode ser bom ou ruim e a gente sabe onde ele circula. Ela é dirigida em especial ao leitor que não conhece a obra. Olha que interessante isso aqui. Quando a pessoa faz uma crítica de cinema, uma crítica de uma obra literária, ela parte do princípio que ela está escrevendo para quem nunca leu. Então, por isso que o texto deve apresentar, sem revelar tantos detalhes,
Então, olha só, imagina o papel do Desmanche Prazer. Você está lendo uma crítica e ele já entrega totalmente o final. Aí você vai pro cinema, você já perde totalmente assim, o estímulo. Já sei o que vai acontecer. Então, o crítico de cinema, ou o crítico literário, ou o crítico, seja ele qual for, ele vai sim dar opinião, ele vai trazer detalhes, mas ele não vai entregar tudo. E aí, a gente precisa entender, né, também que, por outro lado, a gente tem resenhas críticas também como elaborados por trabalhos escolares. Nesses casos, a finalidade também consiste em comprovar a leitura minuciosa ao desenvolver a habilidade de resumir. Então, geralmente, dependendo, né, das aulas, às vezes tem professor que fala assim, eu quero uma crítica do livro, às vezes até o livro do Play, pode ser que a Luciana uma hora peça, eu quero uma crítica do livro. Então, ela vai olhar, se você colocou sua opinião, para você pôr opinião, você tem que conhecer a obra. Como que eu vou dar opinião de uma coisa que eu não conheço? A gente viu que no argumento isso é primordial. Eu só vou argumentar quando eu conheço, quando eu domino o assunto. Então, para eu fazer uma boa crítica, eu tenho que conhecer a obra que eu estou falando, tá? E aí, como ela fala de resumo, eu quis fazer uma comparação aqui para vocês. Resenha é uma coisa, resumo é outra. Eu até deixei em cores diferentes aqui para ficar visual. O resumo, ele caracteriza por ser seletivo, objetivo e isento de comentário, julgamento de quem produz. É só o resumo, eu vou só resumir, não vou pôr a minha opinião, trabalho lá o principal aspecto da introdução, trago o desenvolvimento, concluo com as minhas palavras de uma maneira sucinta, ponto, isso é resumo. Se eu fizer isso, é só resumo. Qual que é a diferença então para a resenha? A resenha crítica, obrigatoriamente, apresenta análises do resenhista, ou seja, você pode colocar sua opinião. Então, assim, pode ser um texto descritivo ou crítico, contando com a opinião de quem escreve, em comentários sobre o valor do que está sendo analisado. Então, ele também vai fazer um resumo. Então, o que a gente pode pensar? A resenha é um resumo com uma crítica. Só resumo sem opinião é um resumo. Um resumo com opinião crítica é uma resenha, tá? Espero ter ficado claro aí. Caso não ficou, vocês voltem, lê aí de novo, né? Como eu falei, é a minha lousa. Como eu não tenho a lousa e eu gosto muito de escrever, vocês sabem, vocês já estão comigo aí desde o 7º ano, sempre eu coloco os esquemas. Eu achei legal fazer isso aqui para ficar visual para vocês também. E aí, agora, a gente vai para a apostila. Lembra que eu falei que vocês teriam que estar com a apostila em mãos? De língua portuguesa, e vou só explicar uma coisa para vocês antes, que eu saí do colégio na semana passada e deixei o material lá. Então eu não vou conseguir te passar agora, professora, qual página da apostila que está isso? Eu não tenho a página aqui, porque o material online ele traz tudo, mas não está com a sequência de páginas. Mas é fácil vocês encontrarem. Se vocês olharem lá toda a questão de argumentação, que nós já fizemos, né, a última aula a gente parou aqui, ó, tese e argumento. E aí depois vocês provavelmente viram ou ainda irão ver com a Lu, regência verbal, aí passa a regência, passa a pontuação aqui, ó, a gramática, né, que vocês vão ver com a Lu. Aí chega aqui, ó, texto 3, a carta roubada de Edgar Allan Poe. Mas professora, a gente já leu isso, já lemos o conto do Edgar. Aqui a gente vai ter uma resenha sobre o conto. Então, a proposta que vai ficar para vocês aí como tarefa é ler a resenha. Então, pensem em tudo que eu falei lá no primeiro momento, que está no slide. É uma resenha, vocês conhecem o conto, né? Nós lemos em sala de aula. Vocês, inclusive, reescreveram o conto. Então, aqui a gente tem a resenha, vocês vão ler. E depois tem a interpretação da resenha. Então, vocês vão responder as questões baseadas na resenha aqui. Passando por ela, a gente tem uma definição de resenha crítica aqui também. Então, tem o meu slide lá, tem aqui no bloco de vocês, e aí tem a tarefa. Ao concluir o item anterior, você já poderá realizar em casa a tarefa 15, uma resenha crítica 1. Então, acho que não tem dúvidas, né? Pelo menos assim, tem a aula, tem a tarefa, tem o que vocês fazerem. Né? Vamos pensar, hora de aula, ouvir tudo que eu expliquei, tudo que a professora explicou, tem uma atividade para fazer, e fora isso tem a tarefa aqui, vocês irão produzir uma resenha crítica, tá?
Vocês vão mandar essa tarefa para o e-mail do colégio. Essas tarefas chegarão até mim, eu vou fazer as correções e numa próxima aula eu vou falar sobre esses textos com vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Né? A gente está separado fisicamente, mas acho que a intenção é a mesma, continuar levando conhecimento para vocês. Eu nunca me opus de tirar dúvida, de corrigir nada e eu vou continuar sendo da mesma maneira. Então, precisou de mim, é só mandar aí um help e até peço também o feedback da aula. Estou entendendo? Não estou? Professora, você falou muito rápido, fala mais devagar. Não, professora, tá ok, continua assim. E aí, a gente vai se moldando o que for melhor para vocês, tá bom? Beijos, galera, fiquem com Deus e até a próxima.